Aqui reagir ao The Boys, quarta temporada, desandou ou não pelo Gaveta. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Tudo bom pra passar pano pra The Boys? Olha só, acabou a quarta temporada de The Boys agora. É uma temporada bem polêmica, acho que é a mais polêmica até então. Tem gente que odiou porque tá assumindo mais um lado da crítica ali da extrema-direita. Tem gente que odiou porque o Drovani aqui da Gaveta Filmes odiou porque ela pode estar mal escrita, né? E tem gente Acho que tem defesa para os dois lados. Que gostou, porque dá uma passada de pano, e isso é o centro do assunto que eu quero falar nesse vídeo aqui. Como a gente tem a tendência, não só com séries, filmes, mas acho que tudo na nossa vida, a gente tem a tendência a criticar mais as coisas quando elas estão no espectro oposto ao nosso, sabe? Do que quando elas estão... É uma produção parceira, sabe assim? É tipo um amigo. Ah, mas eu critico os meus amigos. Sim, mas se o teu amigo faz uma coisa que é mais ou menos esquisita e uma pessoa que você odeia vai fazer essa coisa esquisita, você vai pegar mais pesado que a pessoa que você odeia. Verdade. Ponto digno aqui. Bom argumento. Você vai criticar com mais veemência. Todo mundo é assim com tudo. Se um dos seus pais vai fazer um negócio que você acha um pouco estranho, você vai dar um toque neles. Mas se for uma pessoa na rua, de repente tu vai pegar... Ah, é diferente, é diferente. O que você leva em consideração o contexto, ou da pessoa, ou da peça, ou daquilo ali que você tá analisando. Que é o que eu tô tentando fazer aqui nesse vídeo. Então quer dizer, Gaveta, que você gostou independente do que fizeram? Não. Tiveram umas paradas bizarras essa temporada. Eu gosto muito desse universo criado, sabe? Mas eu entendo porque foi uma temporada divisiva e eu vou explicar... Me explique, porque eu não achei não tão divisível assim não. E eu gostei muito da temporada, mas eu sei que tem seus erros e acertos. Porque isso aconteceu depois da vinheta. I would say this is probably Huel's best product. I've been drinking Huel's Daily Greens for the past couple. Vamos lá, eu não preciso avisar aqui que esse vídeo está cheio de spoilers da quarta temporada de The Boys. Entenderam? Isso pra vocês também. Se vocês não viram ainda, podem sair que a gente tá assistindo uma coisa que vai conter spoilers. Então é isso que eu quero dizer. Tchau. Não vou me prender. Pra esse vídeo aqui eu tenho que dar spoiler. Eu diria especialmente nesse vídeo aqui porque muita coisa fez sentido com o último episódio. O último episódio me fez rever um pouco da temporada, sabe? Assim, antes de mais nada, eu não teria crítica nenhuma em relação à parte técnica da série. Ela mantém o nível dela. Os efeitos visuais, efeito de... Olha o Gaveta clone aí. Série, né? Assim, apesar que a gente tem Casa Dragão, Game of Thrones aí, mas eu acho que são muito bons. Eu gosto muito dos efeitos. Às vezes é meio trashão mesmo, sangue explodindo e tal, mas eu acho legal. A parte visual do The Boys eu gosto dela, eu gosto da fotografia, controle de cor. Realmente. Eu não tenho muito o que reclamar em relação à técnica mesmo. Na série inteira, sabe? Nessa temporada existe um certo controle de cores um pouco maior, porque, especialmente da parte do Homelander, que tá emulando mais as cores. Eu só não gostei que fizeram com o Butcher na temporada, mas não tem o que fazer. Cores dos Estados Unidos, né? O azul e vermelho. A Starlight tá mais pra parte do amarelo, laranja, esse tipo de coisa assim. Então, assim, na parte técnica eu acho que The Boys continua muito bom. Tem a outra parte que é a parte da polêmica, né? A parte da história, pra onde ela tá indo. Que eu acho que a gente tem que entrar mais nesse assunto aqui. The Boys ficou Concordo. woke demais. E aí teve toda uma polêmica das pessoas falando, não, na verdade eles sempre criticaram a extrema-direita e vocês que nunca viram. O autor, o Eric Kripke, ele falou isso daí já, que ele se inspirava no Trump pra fazer o Homelander. E aí eu comecei a pesquisar mais entrevistas e coisas mais a fundo, tá? E eu comecei a ver que ele começou a criar o Homelander nos quadrinhos com uma crítica ao George W. Bush. Like the comic is really political. It's political about like the post 9/11 George Bush era. As raízes ideológicas do Homelander, né? A paródia que ele tava fazendo, a sátira que ele tava fazendo, vieram dali. E aí, isso daí foi se adaptando com o tempo. Ah, mas não era melhor ele só seguir os quadrinhos? Você já leu os quadrinhos de The Boys? É uma merda! Todas as pessoas que leem os quadrinhos, ninguém gosta muito do quadrinho de The Boys. Ah, mas eu gosto. Foda. A maioria das pessoas não curte tanto os quadrinhos de The Boys. É meio um consenso, assim, que não foi pra um caminho, assim, tão bom. Tem um potencial, mas é mais ou menos. E todo mundo viu que esse potencial foi muito melhor explorado na série. Esse argumento de segue os quadrinhos já não vai colar tanto, né? Porque se for seguir os quadrinhos, tu não vai ter uma série tão boa assim. A primeira temporada foi muito melhor que os quadrinhos. E nessa tá o autor adaptando a coisa, né? Quando ele já começou a fazer o Homelander pra TV, ele já foi pegando uma nova influência Trump. Bem, como que tá a minha... Tá bem, tá bom. Could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody.
and I wouldn't lose any voters, okay? It's like incredible. E aí tem toda aquela polêmica que as pessoas estão falando, cara, a crítica estava sempre ali para essas pessoas, Verdade. só agora que elas estão descobrindo que elas eram o alvo da crítica. You know, he's giving very George Bush speeches. I hear you! The rest of the world hears you. And very, very soon, my friend, And the people who knock these buildings down. we'll hear from all of us! Sinistro. E eu vou ter que concordar um pouco com isso, sim. Não só existiam, desde a primeira temporada, várias referências, né? A crítica a megacorporações, a construção de um fascismo, só que era mais sutil. E eu entendo a frustração do autor quando as pessoas não entendem o sentido que ele quer dar. The trolls really can eat a bag of dicks and fuck off to the sun. Isso acontece com várias outras obras. Eu já dei o exemplo aqui no canal de Tropa de Elite. O Tropa de Elite 1, ele tinha também esse lado Verdade. Talvez a gente acho que é o caso mais explícito da coisa. meio dúbio, e aí o José Padilha ele fez o segundo pra acertar o curso e ficar muito claro quem ele tá criticando. Parabéns, excelente trabalho do Bob, capitão. Era em cima dele que a gente estava atrás, não é não, Plano? O que tá acontecendo, Fábio? Com pena de vagabundo, Matias? Eu vi isso daí acontecendo até em Peaky Blinders, sabia? Assim, no Peaky Blinders ele acabou sendo uma série queridinha de Red Pill e depois disso passou até a ser queridinha também de uma galera que tinha uma certa tendência fascista, ao ponto que na última temporada os caras tiveram que colocar literalmente ele, o protagonista, meio que contra o fascismo ali. Tipo, ó, eu sou mal, mas peraí, tem limite, sabe? E aí nessa tentativa de Pô, me deu spoiler. Me deu spoiler porque é uma putaria, tá? Desculpa, agora eu tô triste. mais explícito o viés da série, eu acho que ela perdeu, sim, um ponto, que era o sutil. Ela era mais sutil antes. Welcome to the Monkey House. Mas entende, assim, do mesmo lado eu entendo o autor. Quando ele faz um negócio e as pessoas não entendem a intenção, e de repente até uma outra galera tá pegando aquilo ali, tu fala, não, eu não tava falando bem disso não, cara, eu tô falando mal disso, você... Deixa eu dar um exemplo aqui, o próprio Matrix, né? O Matrix, ele caiu nessa da galera começar a pegar aquele lance da pílula vermelha, pílula azul, tal, não sei o quê, o Red Pill também, ao ponto de começar a distorcer um pouco o conceito principal da obra, e a gente ter aquele máximo que eu acho que aconteceu no Twitter um tempo atrás, né, que veio... Quem foi? Foi o Elon Musk ou foi o Trump? Tome a pílula vermelha você também. E aí veio a criadora do Matrix, fuck you. Vocês não entenderam a mensagem que eu tava falando. Então, nesse ponto, o Eric Kripke, ele começou a ser cada vez mais aberto pra falar... Acontece. Às vezes você não entende mesmo. De repente você entende de uma forma totalmente diferente do que o ator, do que o diretor quis do filme. Aí eu tenho que vir à tona ou fazer alguma coisa pra mudar essa ideia, que é o que tá fazendo no The Boys. Pra onde tá indo a crítica dele? E de fato as pessoas acho que não estavam entendendo tanto. Pra fazer esse vídeo aqui eu tava vendo muitos reviews da primeira temporada, segunda temporada, e é muito comum você encontrar review falando assim, não, olha, eu gosto dessa série porque ela é neutra, ela não toma um partido direita, esquerda ou coisa assim, e papapau, e eu ficava, gente... Meu Deus. E era uma série que tomava partido, sim, tanto contra grandes corporações, tinha essa construção da figura que eles agora criticam abertamente, que é o Trump, de você, ao mesmo tempo, obedecer à grana da corporação e você obedecer à imagem das mídias sociais, que isso é uma coisa que está presente desde o início de The Boys, e de como você vai vendendo o fascismo. Inclusive, é literalmente isso que o Eric Kripke falou, de toda aquela parte inicial do The Boys. Mas que no contexto de guerra de informação que a gente tem hoje em dia, você pode meio que sequestrar um símbolo pra servir a tua pauta, né? E isso acontece o tempo inteiro. Então, assim, tendo em vista tudo isso, pra caralho, eu acho que The Boys mudou o seu foco nesse sentido, de quem ele tá atacando, de quem ele tá criticando. É sempre o mesmo, só que agora tá mais evidente. Mas eu acho sim que a série perdeu muito por ela não ser tão sutil. E esse medo do cara, do pessoal tá raptando os símbolos dele pra usar pra outras coisas, inclusive aconteceu no Twitter, né? Um cara com Homelander lá, o próprio autor falou assim, você não tá vendo a série não, né? As pessoas começam a idolatrar um pouquinho o Homelander. Ah, mas não, todo mundo entendia que ele era vilão. Sim, mas tinha esse lance meio que acontece com o Coringa, sabe? Assim, que é o vilão, mas que você curte o vilão. Ele não tava dando tanto asco nas pessoas, e o autor achava que, assim, cara, as pessoas deviam ter asco desse cara. O ator que faz, né, o Anthony Starr, também já falou disso. Cara, vocês deviam ter asco disso, vocês deviam ter medo de me associar a falar
falar, porque a pessoa, nossa, o Anthony Starr parece o Homelander na vida real. Vocês deviam ter medo de falar isso pra mim. Eu sei que é lugar comum, que eu vou falar agora, mas a série caiu também nesse lugar comum de nazismo. Mas imagina que alguém interprete o Hitler. E aí você chega pro ator e fala assim, olha, você até lembra o Hitler de vez em quando. Você falaria isso pra um ator? Tá entendendo? Jamais. Não. Nesse ponto, Obviamente eu entendo não. porque o autor tá cada vez mais explícito. E isso tem sido um processo. Na temporada anterior, ele falou, cara, se a gente começar a deixar mais claro que é um fascismo, a gente pode botar alguém que tenha tendência a ser nazista. Não. Nós vamos botar literalmente uma nazista na série. Yay. Ela vai viver não sei quantos bilhões de anos e ela foi do partido nazista. E ela tá aqui até agora, tal. E ela vai falar as palavras que eu quero que ela fale. People love what I have to say. They just don't like the word Nazi. Tá entendendo? Assim, ele começou a ser cada vez mais explícito nessa tentativa de deixar clara a mensagem. Mas Verdade. eu vou dizer que ainda na terceira temporada, ainda com esse exemplo aí, eu ainda gosto. Existe 1 milhão de signos nisso, né? Você tem o Homelander, que ele é uma bandeira dos Estados Unidos ambulante, se enroscando e beijando a outra que é assumidamente nazista e tal, e vai mostrar que um tá enroscando com o outro. Tem um simbolismo todo nisso. Mas eu sinto que na temporada nova virou realmente uma sátira distante, virou uma paródia. Inclusive, ele tá tão nessa de paródia, ele tá até acertando sem querer. Eu tava lendo uma entrevista do autor falando assim, cara, a gente escreveu isso daqui 2 anos antes. A gente não sabia que a série ia ser lançada no primeiro episódio com um Homelander num julgamento, exatamente no momento que o Trump estava sendo julgado, também estava num tribunal, sabe? Mas ele falou, foi cagada, mas tem muitas cagadas acontecendo nessa temporada porque a gente tá adivinhando as coisas que estão acontecendo porque a gente tá seguindo o comportamento ali. Então as coisas estão caminhando pro mesmo lado. Statistically, it's inevitable. Tem imitação da vida real e tem coisa que é meio óbvio que se eu tacar um balde de água na tua cara, você vai ficar molhado. Essa guerra de informações que a gente tem hoje em dia, não só de mídias sociais, mas até de veículos de informação, ela tem desdobramentos que mesmo sem você ver o que vai acontecer, você cara, eu já sei que isso daí pode acontecer. É tipo você tá, sei lá, no teu Instagram, tá na internet aí, você tendo uma porrada de gente com conta invadida e dados perdidos, tu pensar, caraca, será que é importante eu usar um NordVPN? Amigo, eu acho que pelo menos. Você ele é muito bom com rádio, mano. usar um NordVPN, troca de cara, é notório que a série ela deixou de ser um negócio sutil pra ser uma paródia, uma sátira muito óbvia, né? E assim, isso me incomoda, mas nem tanto. E aí vem aquele ponto, sabe? Assim, acho que a gente tende a passar pano quando a gente gosta de alguma coisa. Você já notou isso? Pra tudo na sua vida. Se é uma pessoa que você gosta, uma pessoa que você acompanha, a pessoa e a pessoa fala uma besteira, você vai repreender ela. Mas é diferente da forma que você repreenderia uma pessoa que você já não gosta. Você já vai na cara da pessoa, a pessoa já tá te irritando, você já brigou com essa pessoa, e a pessoa fala uma besteira, tu... Seu animal! E a gente sente que acontece isso com arte em geral. Eu entendo o ataque do The Boys, eu sou a favor do alvo de ataque deles, e isso me faz relevar muita coisa. Muita coisa, galera. Teve coisas bizarras? Tiveram. Eu não vou negar. Tiveram coisas bizarras assim. Como teve retcon essa temporada, né? Muito retcon. O principal, né? Falaram do French. Agora o French, ele é bissexual, ele tá com um cara e tá apaixonado pelo cara. Na minha humilde opinião, ele ser bi ou não, caguei. Até porque assim, eu fiz um vídeo... Também caguei. Ele fazia um monte de merda antes. Então, ele fazia tudo. Que não é merda, mas tipo... ele fazia um monte de coisa, ele se envolvia com tudo, então é meio óbvio que ele também gostava de outras coisas também, mano. Normal. O problema foi esse paixão repentina pelo cara que não era o que eles botavam na série toda, pô. Vídeo aqui sobre retcons, né? Eu falo, o retcon ele não necessariamente ele é errado, não é um erro, ele desfez uma coisa. É só uma coisa que não foi comentada antes. Só que se esse aspecto ele era muito importante e ele não foi comentado até agora, soa muito estranho. Eu dou sempre o mesmo exemplo do retcon do Thor Ragnarok, que chega vilã. Na verdade, essa é a frase do retcon. Na verdade, pá! Boa. Na verdade... Eu estava sempre aqui, não foi assim. Teto, na verdade, eu estava aqui e tal o tempo todo. Porque você não saber a história anterior de um personagem não significa necessariamente que é retcon. Depende se você planta semente pra isso. Quer ver um exemplo? Guardiões da Galáxia. Se você for ver o Guardiões da Galáxia 3, conta a história do Rocket Raccoon. E aí tu vê o passado dele, não sei o que lá. É retcon?
Não tem muito cara de retcon. Por quê? Porque o James Gunn foi plantando a sementinha ali antes. Não sei se foi no 1 ou no 2. Então o Rocket lá, ele vai botar o colete, alguma coisa assim, e aí o Quill olha, e aí você vê aqueles implantes metálicos nele, assim, a parada meio bizarra. Ele, o que foi? Nada. Aí você nota assim, tem uma coisa escondida aí, sabe? Tem coisa aí. Então, assim, mesmo que depois ele venha mostrar toda a história, não, ele não é um ser alienígena, ele realmente era um guaxinim que foi pego pra experiência e tal. Você meio que aceita porque tem uma sementinha que foi plantada ali. No caso do French, é isso. O fato dele ser bissexual, eu acho que teve sementinha plantada pra isso. Sim, teve. Ele falando uma coisa ou outra. Tá, você entende que esse cara, ele é free amor, vambora. Sim. Livre. Isso pra mim não é surpresa, sabe? Eu acho que o problema foi esse grau de importância, sabe? Eu sou extremamente apaixonado por um outro homem e nada disso vai sequer aparecer ao longo do tempo, sabe assim? Que se isso daí tá planejado desde o início, o autor vai botando ali um detalhe, passa a fotinho, o cara dá uma olhada, não sei o que lá. Só que realmente, do jeito que uma série tava construída, sem mostrar nada que ele era apaixonado por outra pessoa, e ele tendo todo aquele caso de amor com a Kimiko, quando aparece esse cara, não, na verdade eu sempre amei ele, na verdade, eu sempre amei ele. É meio estranho, meio forçado. Eu só não queria lembrar disso, porque eu matei a família dele. Não quero lembrar dele porque eu matei a família dele, é foda também, né? Tão forte. Você entende que o autor, ele queria criar um conflito no passado, tanto no French quanto na Kimiko, pra que eles se odiassem e isso daí fosse causar esse comportamento autodestrutivo, pra que finalmente eles consigam passar disso e aí sim, só assim depois disso, ficarem juntos. O episódio final até melhorou essa sensação pra mim, mas não tirou o gosto de retcon. Retcon, inclusive, que foi a solução que ele fez pra todo mundo, porque ele fez isso no French e ele fez isso na Kimiko também. Eu perdi a E na Starlight também. Sendo assassinado, tráfico de humanos e tal. Na verdade, eu participava de uma rinha de crianças e adolescentes, né? E quanto menos barulho eu fizesse, mais fácil eu matava. Então eu aprendi a ficar silenciosa. Agora eu tô traumatizada com isso. Retcon safado. E vendo o último episódio, você entende, não quero atribuir ela não conseguir falar por um trauma dos pais só. Eu quero que seja um trauma, mas um trauma a partir de uma escolha dela. Ela escolheu ficar quieta para poder ser uma melhor assassina. Então depois, quando ela voltar a soltar a voz dela... Não! Get to the chopper! Não é só o trauma que ela tá enfrentando, é tipo uma força pra ela vencer uma coisa dela. Eu entendi a intenção, mas é um retcon safado. Fez a cena deles dois ficando juntos mais poderosa, mas foi a custo de 2 retcons muito fortes. Não foi só isso. Essa temporada teve Starlight também. Teve a Starlight, não teve? O alvo de crítica da Starlight sempre foi porque ela é muito boazinha demais, é chato demais. O personagem quando é muito bonzinho. E aí veio a outra agora, aquela Firecracker lá. Na verdade, ela não foi sempre boazinha, ela fez muitas maldades antes quando ela tava ali na igreja e depois ela voltou a ser boazinha. Como isso, gente? Eu achei que foi tão jogado isso, foi tão... Mesmo, E é doido porque, assim, a gente não se relaciona tanto ao personagem que é muito virtuoso e bonzinho. É meio chato. Mas aí, a solução que o autor escolheu também não foi muito boa. Voltar no passado e fazer um retcon. Eu acho que podia ter feito no futuro, sabe assim? No presente. Eu vou dar outro exemplo. Lembra do Jack, do Lost? O Jack também ele tinha esse problema. Ele era muito certinho. E aí, como é que os autores fizeram acertadamente? Ele ficando cada vez mais falho. Ele vai pirando nesse negócio de ser certo. Ele vai ficando caxias demais, ele vai ficando insuportável por ser cachê demais. E ele começa a ter essa sensação de controle. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E as pessoas começam a largar a mão dele. Peraí, cara. Ele consegue ser falho de outra forma, sabe assim? Ser complexado demais. Tinha espaço pra isso, né? Quando falaram lá que a Starlight foi atacar a outra lá no comício, porque ela revelou lá o negócio de aborto. Acabou também fazendo um retcon. Mas no final também acabou valendo um pouco a pena, porque tem aquela transmorfa lá que pegou o corpo dela e fez aquela cena muito boa dela conversando com ela mesma. Inclusive, parabéns, Erin Moriarty. Ela mostrou que ela é a melhor atriz do que a gente pensava, né? Ela mandou bem nessa cena. Tem um pouquinho mais de profundidade que eu acho que é o que falhou antes, assim, do tipo, a gente assume as nossas falhas e vai seguir em frente e tal. Eu acho que ele podia ter criado mais ou menos um problema nessa temporada e ela não se resolver bem com esse problema e ela debater esse problema no final, sabe? Assim, na verdade eu tava sendo escrota mesmo e é isso aí e tal, do que ter sido um negócio no passado dela. Era só pra ter uma relação com a Firecracker, sabe? Eu tô falando das coisas ruins primeiro, assim. A personagem da Newman sumiu no final, né? A gente temia, ela podia explodir a cabeça de qualquer um. Até de outros heróis, sei lá, não sei o que essa mulher pode fazer. Ai, minha nota. Eles tentam destruir ela é meio indestrutível, inclusive numa cena muito estranha. O Huey vai pra matar ela. Ai, para com isso, sai daqui. Ai, que saco. Or plan B. You choose your meals based off your taste preferences and meal history. So not only will you love what you get, but you can
Dessa vez vou deixar passar, mas na próxima... Essa série também ela corria esse risco, né? Chega um ponto que você fica sem desculpas pros heróis superpoderosos não matarem os The Boys, que não tem poderes. Verdade. Por que o Homelander já não matou o Butcher? Ou o Huey? Ou todos eles? Eu não matei aquele filho da p. Na primeira temporada tinha esse medo, assim. Os caras estavam com o Translucent lá. Eles não podiam fazer barulho, não podiam fazer nada. Que o cara podia ouvir, sentir cheiro, fazer tudo. Pesquisar a cidade inteira. Era um pavor. Hoje em dia tamo aí. É aquele lance de você super analisar um roteiro. É da onde saiu a minha ideia pro Capitão Foda-se, sabe assim? O Homelander ele poderia matar o Butcher. Todos os The Boys. O Capitão Foda-se é foda. Sabe assim? O Homelander ele poderia matar o Butcher. Todos os The Boys. Sim, ninguém sabia que foi ele. Ele vai de encontrão. Ele passa ali. Tu nem sabe. A pessoa só entra na sala, o que aconteceu? Não teria história. Não sei, acabou. Mas como a gente tá numa série de heróis, tá? A gente releva isso e tal. Mas a Nilma chega no final, viu o Butcher lá. Mudou o poder dele, o cara tomou V. O cara tinha o raio que saía do olho, que era legal, o raio dele é amarelo, né? Super força. Não, agora eu tenho um tentáculo saindo do meu coração. Tá com cara de... Kiko! Não é? Porque assim, em nenhum momento de toda essa série do The Boys mostrou que os poderes podiam mudar. Eu não tô querendo ser um fã chato aqui, mas assim, você me entrega as regras do jogo? Quais são as regras do jogo? Mas eu acho que o problema não é o poder dele, o problema ali é que foi o bicho, o parasita do vírus que tomou conta dele e esse parasita tem esse poder dos tentáculos. Eu acho que é isso, foi isso que eu entendi pelo menos, não? O humano não pode tomar o V por muito tempo porque ele vai ficar mal, tal, beleza. Mas aí por isso que ele criou aquela personalidade do Jeffrey Dean Morgan e na verdade aquele poder vem dele, não do Butcher. O poder do Butcher é diferente do Jeffrey Dean Morgan. Farrapada do cacete, né? A Nilma super poderosa só fica... Porque a mania hoje é, ó... Se essa mulher tá pra morrer, ela no mínimo ela teria explodido a cabeça de todo mundo que tava ali. Ela precisa ver, pô. Uma personagem tão poderosa pra ela precisa ver, pô. Ela virou uma marionete. Mas isso daí foi bem feito, pô. Ela precisava ver o que precisava explodir. Pra explodir a cabeça de alguém. Então o Butcher foi lá e cobriu o olho dela pra ela não explodir ninguém. E foi isso que aconteceu. Sabe? Eu achei que o arco dela ficou parecido com o da Brienne do Game of Thrones. E ela tá crescendo, ela tá ficando poderosa. No final, o George Martin parou de escrever. Não, a gente termina a história da Brienne. Meu Deus, Jamie, não vai embora. Então assim, eu entendo que tenham essas falhas nessa temporada. Entretanto, eu fico empolgado com o cenário que é feito. Eu gostei muito da Sage, né, a sábia. Ela articulando, eu falei, cara, ferrou. Os caras não tem como ganhar agora. Se tem realmente uma sábia que vai mexer com tudo, ferrou. If you crush the masses, who builds your monuments? No, the people will tear it apart themselves. Just gotta nudge them a little. Then you get to swoop in, be the one saving it. Eu tava começando a ficar com raiva dela depois do final da temporada, que eu falei, pô, ela tá caindo em tanta coisa idiota, ela não tá prevendo que o cara vai se virar contra ela. Aí depois a Sage foi embora, eu fiquei, depois no final ela voltar, então... Cadê tudo? Sumiu tudo. Faz parte do meu plano. Aí sim, isso tem cara de retcon, mas tem semente plantada pra... Isso funciona. Me fez gostar muito mais dela, sabe assim? Eu falei, caraca, legal. Buckle up for phase 2. Foi uma personagem muito boa. Gosto sempre das cenas do Homelander, realmente, ele tá um vilão cada vez mais assustador. Todo episódio que ele volta pro laboratório que ele foi criado ali, é bem perturbador esse episódio. Ai. Mas eu gosto do fato dele ser esse sádico que ele é. Ele é um vilão aterrorizante, um dos maiores vilões da história das séries da TV. É ele, sem dúvida nenhuma. É uma temporada que teve 1 milhão de piadas que eu morri de rir. Eu me divirto vendo The Boys, é isso que eu tô falando, assim. Eu consigo notar falhas, como eu apontei várias pra vocês aqui. Give him the V? I thought that's what you wanted. You fell out of your coat. Mas então é chato ver The Boys? Não, cara, eu acho mó divertido. Eu tô aqui agora no final da gravação e eu esqueci que eu não pedi o like no meio do vídeo. Eu falei, caraca, e se eu fizer um retcon? Na verdade, eu estava falando esse assunto aqui para pedir o like de vocês. Desde sempre. Boa, retcon. Você também pensou no like antes, desde o início. Pensei. Você vai deixar ele agora só porque eu só pedi. Sim, exatamente. Eu sei que você tá pensando nele desde o início. Você já é inscrito do canal, não é? É, eu sei que é. Não é? Se não foi, tem um retcon aí que você... Vocês desde sempre, Não acredito em todos vocês, assim como vocês acreditam em mim. Enfim. Mas voltando pro assunto que eu estava falando, e você vai ver uma transição suave agora.
Eu adoro esse lance do que os heróis é que são o problema, sabe? A galera que tem o poder na mão é que é o problema. Até a relação do Hughie com a Starlight eu achei que melhorou. Especialmente depois do final ali, eu achei que eles ganham uma profundidade. Hello. É uma série que ninguém tá bem de cabeça na série. Ninguém tá bem de cabeça. Tá todo mundo errado, tá todo mundo errado, tá todo mundo sujeito a fazer alguma coisa muito errada, alguma coisa fora. Esse filho do Homelander, eu gosto dele porque ele vai e volta pros dois lados. Você não sabe qual é dele. Fala, não, o moleque, ele tá sendo corrompido. Ele tá numa fase também que ele pode ser mais facilmente corrompido, né? Ele é jovem, então ele tá ali. Ele não sabe pra onde ele aposta, ele tá perdido, ele faz besteira. Eu gosto disso, assim. Pô, meu Gaveta, mas então ele é vilão, mas ele é herói. Não, ele é meio... Ele tá no meio do caminho. Talvez por isso o fato da série ter ficado tão não sutil desagrade tantas pessoas, assim. Ela era mais tom de cinza. Mas ela era tom de cinza na narrativa. É isso que eu quero apontar aqui. Antigamente eu achava que a série era um tom de cinza no aspecto social, político dela. E não, assim, ela tinha um alvo muito claro, mas a narrativa, o jeito como ela falava, não era tão na cara. Mas eu continuo gostando. Pra fechar isso, quando você ouve uma entrevista do Drovan, também falou isso. Você vê uma entrevista recente do Eric Kripke dizendo que essa temporada agora, a 4ª temporada, ela é uma temporada de transição pra preparar o cenário pra última temporada, que vai ser a 5ª temporada. Obviamente. Quando você encara essa temporada como uma temporada de transição, você aceita um pouco mais ela. Ela tá só movendo os pauzinhos ali pra deixar tudo pronto pra 5ª temporada. O que eu espero pra 5ª temporada é que ela não seja tão na cara assim. E se o cara tava preocupado que o público tava mal interpretando os personagens dele e o objetivo dele, relaxa, meu amigo. A galera já entendeu. Depois dessa última temporada, depois do último episódio, tá claro, tá evidente. We will make America strong again. Eu acho que a temporada sofreu muito com isso, só mas se, você tem né? tantos créditos. Se o Trump ganhar. The Boys, que eu vou se o Trump ganhar, aí acabou, né? Aí não vão fazer muito bem. Eu sei. Muito forçado isso. Exemplos de retcon no passado. Mas não The Boys. Pelo amor de Deus, não entre nessa lista de séries boas com finais ruins. Por favor, tá? Vamos manter o nível. Vamos lá. Assim como você mantém o nível. Tem o risco, né? Um beijo bem forte na sua mão. Tem o risco. Minhas opiniões é que eu gostei de como a série terminou. A 4ª temporada terminou. Eu acho que foi um bom desfecho pra 5ª temporada. Não gostei só dessa transição, de terem matado a Newman e de transformarem o Butch meio em um vilão e tal. Mas é isso, né? Não tem muito o que fazer. Eu acho que tem que matar muita gente na última temporada, porque não tá matando ninguém dos principais. Então provavelmente vai ter alguma morte bem forte. Mas é isso. Muito bom vídeo, muito boa análise sobre a temporada. Acho que foi uma análise bem interessante feita pelo Gaveta.